Tá acontecendo cada coisa aqui no Egito. Eu comentei com vocês que as novelas esse ano foram bem criticadas. Já tem assim uns 3, 4 anos que os egípcios, né, a maioria do pessoal mais tradicional, reclama porque dizem que fala muito palavrão nas novelas. Não é palavrão tipo FDP no Brasil. Não, são palavras que aqui não se usa tanto, sabe? Mas são palavras assim, que são usadas numa briga, numa situação de raiva, quando você quer ofender alguém, mas não é um palavrão, mas são palavras agressivas. E muitas dessas palavras eram usadas nas novelas, muita coisa de duplo sentido, e as pessoas iam reclamando, botavam nas redes sociais, conversavam entre eles, até que esse ano estourou uma baita de uma bomba. Eu comentei com vocês num dos vídeos aqui do canal, acho que foi no vídeo que eu falei por que eu sumi, né? Mas eu comentei com vocês que teve muita coisa, muito tema nas novelas esse ano, que são problemas da sociedade mesmo. E esses problemas são coisas assim, que geralmente atingem mulher e famílias que estão ali se separando ou famílias que estão passando por alguma situação financeira. Então eles mostraram isso nas novelas, principalmente situações onde o cara casa com outra mulher e mantém uma família. Isso tiveram 3 novelas, 2 ou 3 novelas. Eu só assisti 2 delas, mas parece que são 3 novelas com a mesma temática. Claro que a história o desfecho da história é diferente, mas a temática é a mesma, que são homens, maridos ali que têm sua família, e aí eles têm uma família B. E a mulher A só fica sabendo da família B depois, por um acaso, aí cada história dá um desfecho de um jeito, como que a mulher descobre. Então, isso daí são temas que acontecem no dia a dia, aqui no canal mesmo. Quantos vídeos não tem de pessoas, a irmã do amigo do meu marido, a minha amiga, quantas histórias eu não já contei pra vocês aqui. Você pode maratonar nos vídeos aqui do canal, tem várias histórias desse tipo. Então isso realmente é um problema aqui da sociedade, porque aqui a traição, ela não é uma coisa vista com bons olhos, nem o homem trair a mulher, nem a mulher trair o homem, obviamente. A mulher trair o homem, aí vai de arrasta pra cima, né? Não que seja permitido por lei, não é permitido por lei, mas é óbvio que o cara, se ele descobrir, ele não vai perdoar, eu acho, minha opinião. Mas as mulheres, elas não têm muita opção. Então, as mulheres, quando elas descobrem uma segunda família, o que elas vão fazer? Qual é a opção que ela tem como mulher dentro de uma sociedade patriarcal? Ela não tem muita opção. Mesmo, gente, eu acho que assim, mesmo no Ocidente, as opções são bem baixas, né? São poucas. Se a mulher depende do marido pelo financeiro, ela vai ter que ficar quieta ou ela vai ter que sair para trabalhar e procurar um emprego. Que, obviamente, hoje em dia, tanto no Egito como no Ocidente, eu vou dizer assim, a maioria das mulheres trabalham, pelo menos aqui no Egito, mesmo dentro das novelas, contando essas histórias. Uma novela que eu assisti conta a história de uma mulher que ela já tá uma senhora, uma dona de casa, ela vive para a família, uma família simples, mas o marido é quem é o provedor da família. Então ela descobre, ela já tá uma senhora, ela já não tem mais muito o que fazer, aí tem ali, claro que o cara casa com uma novinha, né? Casa com uma moça 30, 40 anos mais jovem do que ele. Tudo isso lá na zona rural. Como já tem vídeo aqui no canal que eu entrevistei a primeira esposa de um amigo meu, que é meu funcionário, trabalhava na minha banda. E tem a entrevista, eu vou deixar linkado aqui para você entender como é que é a cabeça dessas mulheres, né? E um outro tema também que foi muito abordado é aquele que eu falei para vocês, que é quando os caras estão brigando com essas esposas, ali discussão de casal, e o cara, você tá separado. E aí separa dela com tá lá a teleta, que eu já falei várias vezes aqui no canal. E dá lá, você tá divorciada, divorciada. E aí divorcia. Sai, vai viver a vida dele, aí depois ele volta pra casa. Só que o que acontece? Quando ele faz isso, quando os caras fazem isso, geralmente eles fazem e falam pra família, entendeu? Não é só na cara da mulher. Ele vai e fala pro irmão, fala pro pai, não quero mais saber da sua filha, da minha mulher, porque ela tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, aí cada um bota lá o seu ponto de vista. E aí se ele faz isso 3 vezes, como eu já falei pra vocês, mas só pra quem não sabe do que eu tô falando, se ele faz isso 3 vezes com a mulher, não tá lá teleta. Ele separou, viveu a vida dele, voltou pra mulher. Aí viveram a vida deles ali, uns dias, uns meses, sei lá quanto vai depender. Aí ele foi embora de novo. Ah, você tá divorciada, falou pra família de novo, divorciei dela. Na 3ª vez ele não pode mais voltar. A 3ª vez, se ele voltar, pra ele voltar, a mulher tem que casar com outro cara. E isso está na religião, é lei da religião. Porque, gente, Deus, ele não faz nada sem, né? Não dá ponto sem nó. Deus escreve certo por linhas tortas. Então, depois de humilhar a esposa 2 vezes, né? Porque isso é uma humilhação, você separa e volta, separa e volta. Geralmente, esses caras, quando eles separam e voltam, eles voltam por ameaça de alguma coisa.
Por exemplo, nas novelas que citaram isso, um voltou para a mulher porque ele falou para ela, vai lá, case com outro, não durma com o cara, porque seu filho está aqui comigo, né? O filho do casal. Seu filho está aqui comigo. Você não vai ver mais seu filho se você não voltar comigo. Aí vai a coitadinha lá desesperada, procurando, gente, alguém para casar. Na novela conta isso. Claro que não é uma história fictícia, não é uma história verídica, é uma ficção, mas isso é o que acontece, porque a gente vê o que acontece na sociedade mesmo. E aí ela sai que nem uma desesperada para procurar alguém, para poder casar, que tope casar com ela e separar no papel para poder ela voltar com o marido, para poder ela ter acesso ao filho dela. Vê que loucura. E aí mostrando isso, e claro, mostra isso, aí o cara é um cara super ali errado na vida, sabe? O cara que faz de tudo, usa ilícitos, faz um monte de coisa errada, bebe. Claro que aqui no Egito, gente, é muito complicado uma pessoa que bebe. Claro que tem pessoas que bebem, tem bêbados em alguns lugares, mas você não vê bêbado na rua, por exemplo. Então você não vai ver bêbado caído na rua, você não vai ver um monte de coisa. Claro que tem pessoas que estão caídas na rua, mas por condições, outras condições que não é o alcoolismo, né? E hoje em dia isso daí tem várias vertentes, porque claro, tem ilícitos também nas ruas do Egito, principalmente nas comunidades mais carentes. Infelizmente, é uma revolução que está acontecendo, né, dentro ali da sociedade mais carente, que antes era bem menos do que hoje. Aumentou tudo muito com o quê? Com as novelas e os filmes. Então, nessa novela, por exemplo, que eu estou usando aqui como exemplo, que o cara faz tudo isso, o cara, ele é o quê? Ele é um cara que vende ilícitos. E aí mostra ali o rapaz que trabalhava para ele, era jovenzinho, e vendia os negócios para poder ajudar a mãe em casa. E o menino não queria fazer aquilo, mas ele vendia ilícito para esse cara que mandou a mulher dele procurar alguém para casar, para poder ajudar em casa, e não consegue emprego. Ele saiu da faculdade, não tem ninguém que quer dar emprego para ele, os empregos que ele vai, tudo paga muito pouco, entendeu? Então mostrou muito isso. Só que tudo isso mostrado com todos os palavrões, não palavrão tipo FDP, vai tomar no seu UC, não é isso. Então são palavras que são vulgares, não se usa no dia a dia. E para botar numa novela, eles acreditam agora, né, o Ministério da Cultura tá falando que não pode botar isso aí na televisão porque você influencia os jovens. E aí, o que aconteceu que deu todo este babado? Por causa dessa novela em questão? Não. Aqui eu só tô contando para vocês muito rapidamente que isso é um problema social muito grande aqui no Egito, essa situação das mulheres. Então agora sim, além de fazerem uma força-tarefa para censurar as coisas, essa novela, por exemplo, que conta que é a situação de várias mulheres, um rapazinho que vende ilícitos para poder sustentar a família, eles deram nota 10 para essa novela. Tanto a população quanto o governo. Falou, tá ótimo. Eles contaram, tem uma palavra ou outra ruim? Tem. Mas eles realmente levantaram tópicos que a sociedade precisa arrumar. Os homens egípcios precisam parar de fazer isso com as suas mulheres que são vulneráveis, com as suas mulheres que não trabalham, que não têm como se sustentar, e eles vão lá para poder viver uma outra vida, eles vão e separam da mulher e mandam a mulher casar com outro cara, sem dormir. Vai enganar quem? Deus? Você vai enganar a família dela, você vai enganar ela, e mesmo assim, que chato para ela ter que fazer isso. Né? Então foram tópicos assim, isso aqui tudo bem, mas aí o que pegou? Teve uma novela que foi muito criticada pela população que chama Sidness. Essa novela, o tempo inteiro eles ofendem, eles falam coisas horríveis. Uma mulher faz uma coisa errada, simplesmente o cara vem dar cara dela. E é uma novela que o tempo inteiro tem esse tipo de coisa, sabe? O cara enfrenta as mulheres, não respeita. As mulheres, quando aparecem, as que são mais empoderadas, elas são, sabe, faz de tudo errado. Não vou nem falar sobre você gongada na plataforma, mas faz de tudo errado. Tudo de duplo sentido, sabe? Fala pro cara do corpo dela, não sei o quê. E aí o cara vende ilícitos também, e aí ele tem uma gangue, e aí eles saem pras ruas, e aí eles brigam, e aí eles fazem. E aí, gente, isso daí realmente influencia. Eu comentei várias vezes aqui no canal em lives que o Egito tem o Egito antes da Revolução da Primavera Árabe e o Egito após a Primavera Árabe. Vou deixar linkado aqui também o que eu falo da Primavera Árabe, da minha experiência aqui.
O Egito não tinha tanta coisa errada como se tem hoje. Aí vai vir, alguém vai falar assim, é porque você não via, você não estava atenta. Não, eu estava sim, porque eu trabalhava a noite inteira. Eu ia de um lugar para o outro no Egito com o meu carro. Eu passava por lugares, becos dentro de comunidades que hoje eu não posso fazer isso de madrugada. Ai, mas você fala que o Egito é super seguro. É super seguro, mas não para uma mulher sozinha com o carrinho dela entrar num beco escuro numa comunidade perigosa, entre aspas. Mesmo o perigo daqui não é igual ao perigo do... Mas corro risco, claro que corro risco de entrar atualmente. O que vai acontecer? Não sei, bandido é bandido no mundo inteiro. O que vai acontecer, graças a Deus, eu nunca vou saber, porque eu nunca vou fazer isso. E nem ninguém que eu conheço vai fazer isso, e as pessoas que têm cabeça no lugar não vão fazer isso. Uma mulher não vai pegar o carro sozinha e ir atravessar um lugar desse. Mas, antes da Revolução, eu e muitas bailarinas faziam isso. Eu ia por dentro desses lugares aí e pegava uns becos bem fechados que eu tinha que passar, atravessar, e passava pelos cafés árabes e os homens na rua falando, ficava, e eu dava tchauzinho e passava maquiada, o cabelo, chamando atenção, e às vezes eu ia até com adereço na cabeça. Gente, isso daí, hoje em dia, se eu fizer isso, eles vão saber que eu sou artista, eles vão, putz, nem sei o que eles vão engolir. Então, hoje em dia não dá. De onde está vindo tudo isso? Por causa afrouxou a segurança? De jeito nenhum. A segurança continua a mesma. Se tem um cara suspeito de noite passando ali na rua, numa rua mais deserta, e está passando algum carro da Polícia Civil, eles pegam o cara, primeiro eles prendem, levam para a delegacia para depois perguntar se ele fez alguma coisa. Então eles pegam, eles desconfiam, eles pegam, entendeu? E isso daí, em muitos lugares, vai falar, mas isso é errado fazer. Não sei se é errado, eu sei que aqui funciona, então aqui as pessoas se mantêm na linha. Mas essas novelas, como essa, vamos dar o exemplo aqui do Sid Ness, ela acaba influenciando os jovens a fazerem coisas erradas, porque mostra como é que você pode fazer, como que você pode arrancar dinheiro de uma pessoa, como que você pode fazer para pegar uma mulher que não te quer. Ah, então eu vou pegar ela na força. Gente, o pessoal criticou pra caramba os egípcios falando como eles fazem isso. Não nessa novela, eu não sei porque eu não assisti, o Megid não quis nem olhar. O Megid, que é super moderno, o Megid falou, nem quero ver essa novela. Porque a gente viu o trailer, a gente não gostou. E aí todo mundo de máfia, de gangue, sabe? Quando eles fazem muitas novelas assim. E aí eu falei pra vocês num dos vídeos passados que as pessoas que moram na comunidade estão revoltadas e fizeram uma petição pro governo. Falaram que tá errado. Eles estão mostrando pra classe mais alta que toda comunidade carente no Egito é assim. Daqui a pouco as pessoas vão ficar olhando pra gente como bicho. E, gente, isso está acontecendo já. No Egito, antigamente, antes das novelas ficarem tão moderninhas, você não via, por exemplo, uma pessoa classe média alta atravessar a rua quando vê uma pessoa que está com uma roupa ali, com uma aparência balad, uma aparência popular, porque as roupas aqui são bem diferentes, tá? O pessoal balad, eles usam galabeia, camisolão, as mulheres, os homens, a vestimenta é completamente diferente. Os nichos aqui da população são muito separados, as classes sociais são muito separadas. Tanto é que eu falei para vocês no vídeo passado que eles fazem novela para cada nicho da população. Então eu expliquei para vocês como é que eles fazem as novelas aqui. No Ramadã, para eles pegarem toda a população, né, os 100 e poucos milhões de pessoas que tem no Egito, eles fazem novela para cada nicho de pessoas. Vou chamar nicho, tá, gente? Porque eu não quero falar classe social. Então eles fazem novela para o nicho de pessoas que eu pertenço. Então são pessoas que moram em casas parecidas com a minha, são pessoas que se vestem parecidas como meu marido, frequentam os lugares que nós também frequentamos. Então eles pegam esse nicho. Aí de um outro nicho, das pessoas que moram na comunidade, aí eles gravam tudo dentro de uma comunidade carente, popular. Aí eles mostram o que aquelas pessoas comem, como elas se vestem, como é que elas vivem, como que elas se comunicam. Aí eles vão para o pessoal que mora no campo. Eles fazem uma novela interessada para as pessoas que moram no campo. Que aqui, a maioria das novelas, quando eles vão falar das pessoas que moram no campo, eles pegam a região do Saíde, que é uma região enorme no delta do Egito. Lá na região do delta é uma região mais do campo, mais sertão mesmo. E aí as pessoas têm, em cada nicho social, a pessoa tem um jeito de falar. Os egípcios, a maioria dos egípcios, que são do meu nicho social, eu já falei pra vocês, você fala o árabe com aquele inglês assim, sabe? E
É esse o tipo de idioma que tem. Então, dentro de uma novela desse nicho, tem o pessoal que fala igual eu e o Meg, que só usa o árabe, e tem o pessoal também dentro da mesma novela que fala metade em árabe e metade em inglês. E você se vira para entender. E o pessoal que faz a novela do campo, eles falam no dialeto deles. Tanto é que eu, quando eu assisto essas novelas, eu tenho que sentar com alguém, ou minha sogra ou o Meg, para poder falar o que eles estão falando aqui. Porque, às vezes, dependendo da conotação, eu não entendo, porque é outro dialeto. Outro dialeto mesmo. Só que aí o que acontece? Quando você vai fazer esse tipo de novela, dando os nichos, você tem que caracterizar essas pessoas. Então, o que tem acontecido? Quando eles vão caracterizar o pessoal do meu nicho, é o pessoal que tem negócios, tem empresas, mas assim, aí eles pegam, é uma família toda desestruturada, a esposa que dorme com um, dorme com o outro, trai o marido. Sim, o pessoal ficou revoltado, o pessoal falou, não é todo mundo que tem dinheiro que trai o marido, e nem todo mundo que tem businessman, que tem empresas, trai as esposas e casa com outras, não é assim. Vamos dar um tempo, porque, gente, virou uma coisa que assim, toda novela desse nicho tinha isso. Aí vem o pessoal ali do campo. E essa daí do Sidnés, é o pessoal com um porrete na mão, com metralhadora, com não sei o quê, fazendo complô contra essa família brigando com essa, arrasta pra cima, os homens, as mulheres não obedecendo e os homens indo lá petelecam nelas e um negócio absurdo. E aí vai fazer dos balad, né, do pessoal da comunidade mais carente, a mulherada toda bailarina. Até falei pra vocês que eu tô assistindo a novela da Ex, que é a história de uma bailarina. Só que ali mostra todo mundo na comunidade, todo mundo vende ilícitos, a mulher, ela é bailarina, aí a mãe dela não sei o quê. Gente, aí fala mal da casa que eles moram, o pessoal que ali vende ilícitos e aí mora numa vila, né, numa casa gigante, milionária, aí fala mal da casa da comunidade, porque eles moram na comunidade, você viu a casa como é que é, a casa não sei o quê, aí fala isso pra mulher, a mulher fala, mas a minha casa é limpa. Minha casa ela tem essa aparência porque a gente não tem dinheiro, mas a minha casa é limpa. E aí fala, limpa o quê? Olha aqui. Aí começa, gente, uma humilhação. E aí o governo, em cima de tudo isso, falou, não, vamos dar um para e chega de fazer esse tipo de coisa. De fazer uma caracterização exagerada de cada nicho da população. Se quer fazer, vai ter que fazer, retratar como eles são e mudar as histórias. Porque, gente, aqui o que está acontecendo, eles usam a mesma temática que dá certo e aí só muda a história, mas é sempre assim. Sempre toda família que tem dinheiro tem a mulher que chifra o marido, ou a mulher que ela é separada e ela dá para todo mundo, ou a mulher que é mais velha, toda montada, e aí, tipo eu assim, e aí sai com os novinhos tudo. Gente, o pessoal ficou revoltado com isso, sabe? A minha opinião agora, eu concordo. Porque, gente, eu vou falar pra vocês, quem nasceu lá nos anos 70, 80, 90 no Brasil, pode lembrar disso. Quantas pessoas que foram adolescentes nos anos 80 e 90 não viram suas amigas em volta a engravidar? Porque, gente, querendo ou não, quando você vê um El Chan dançando na boca da garrafa, até embaixo, você tá lá na sua adolescência, com os hormônios ali, ó, na flor da pele, sendo você homem, sendo você mulher. Aí você vai para uma baladinha ali, você tá ali com seus, sei lá, 14, 15 anos, você tá numa baladinha ali, mesmo que seja ali uma matinezinha, tá ali com o boyzinho, ou o boyzinho tá com uma menininha, eles vão tentar ficar junto, porque, gente, tem 12, 13, 14 anos, por isso que no Brasil tá muito normal isso, de ter meninas de 12, 13 anos que estão, né, já aí querendo fazer, biblicamente falando, e fazendo porque a televisão estimula. E aí eu sei que isso aqui é papo conservador, o pessoal vai falar agora, porque isso é muito conservadorismo, porque isso não sei o quê. Gente, isso não é conservadorismo, não. Isso daqui é uma pessoa que viveu nos dois mundos. Eu vivi também, por exemplo, na minha casa, vendo as pessoas, eu tive adictos de álcool dentro da minha família, entendeu? Um dia que eu estiver pronta, eu converso com vocês sobre isso. Mas eu vendo alguns homens da minha família, homens que eu amava muito, muito próximos da minha família, que bebiam e que quando pararam, imagina, foram de arrasta para cima, passaram desse plano de cima por causa de abstinência, quando eles conseguiram, fazendo tratamento com o AA, e aí eles pararam, o corpo deles não conseguiu. Vocês entendem? E o que é? Tudo liberado, bebe na rua, bebe onde quer, vai no barzinho lá tomar sua cervejinha, sai do trabalho, ao invés de ir para casa ficar com a família, vai lá pro barzinho do seu Zé tomar uma cervejinha, tomar sua pinguinha. Aqui no Egito não.
Tem os caras que também acabam com a família porque bebe, porque faz... Claro que tem, mas é mais difícil, entendeu? Não é tão comum como eu vi dentro da minha família. Não estou falando da família de ninguém, estou falando da minha família. Coitada da minha mãe. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, ela não tinha como controlar a gente, não tinha celular ainda. Muitas de nós, adolescentes dos anos 80 e 90, fomos influenciadas por coisas na televisão. E eu me incluo nisso também, tá? Não estou tirando eu de fora, não. Então, eu estou falando para vocês, eu vivi nos dois mundos. Então, aqui no Egito, por exemplo, eu comecei, quando eu cheguei aqui, eu tive que me frear, porque era feio beber, era feio não sei o quê, não podia namorar, se é que você me entende, entendeu? Aí eu comecei a me encaixar aqui. Eu falei, não, peraí, se eu quero viver aqui, eu vou ter que entender essa cultura. Entendeu? Senão, gente, eu ia ser uma moça da minha idade ali, que foi influenciada pela televisão dos anos 90. Eu ia, entendeu? Namorar com todo mundo. Como todas as minhas amigas da época namoravam com todo mundo. Todas não, porque tem algumas que não, né? Então, eu vivia com os hormônios ali, sozinha, indo trabalhar de dia, vendo muitas pessoas e estudando à noite. E com, né, dando o exemplo do El Chan, vendo a dança da garrafa ali 24 horas, gente. Não tem quem aguente, não. E o Egito está indo por essa daí também, porque tem as suas bocas da garrafa aqui de outras formas, mas eu não vou nem fazer, como agora dentro das redes sociais, tem uma bailarina de dança do ventre aí que está toda hora viralizando, ela pega nas peitolas dela e ela fica jogando as peitolas de um lado para o outro, gente. E os moleques vendo isso, eles vão tentar fazer o quê? Aí, influenciado pela televisão que eles viram no Ramadã, eles vão tentar fazer o quê? Pegar uma menina ali da comunidade. A menina não deixou, ele vai fazer o quê? Então o governo está pensando nisso. Porque o egípcio, ele é criado de uma forma. Não dá para você trocar isso de uma hora para outra, entendeu? Então eu concordo com o governo, tem que dar um basta nisso. E não somente eu, o povo inteiro aqui, você vai pegar de 100 pessoas... 2 não concordam com isso, que são as pessoas que trabalham no meio de entretenimento televisivo e cinematográfico e quem faz essas novelas. Inclusive, até um diretor, que foi o diretor que fez Sidnés e fez a Exes, e fez algumas novelas do passado também, todas nessas temáticas problemáticas, ele está refugiado agora nos Estados Unidos, porque querem botar ele ali para responder por danos morais das pessoas da comunidade que meteram um processo no cara, acredita? Bom, se você quiser saber mais sobre esse processo que a comunidade meteu no diretor rico, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo, tá bom? Ó, um beijo bem no meio do seu coração, não esquece que eu te amo e fui!